bem-vindo aos Bastidores do Empreendedor de Bares e Restaurantes. Esse é o segundo episódio e hoje eu trago aqui para vocês o arquiteto Márcio Lima. Tudo começa com um sonho, né? Então a gente começa a imaginar cores, de como vai ficar o nosso negócio. Nada melhor do que um especialista na área de bares e restaurantes. O Márcio Lima ele tem mais de 30 anos de carreira, 3 prêmios, especializado em food service, professor e criador do método Quinte Pro. O diferencial foi ser sócio durante 6 anos e devido a ele ver lá as necessidades, ele decidiu se especializar na área de bares e restaurantes. Hoje ele vai trazer muitas coisas bacanas para que a gente não faça errado e escolha o profissional certo, como o Márcio Lima. Oi, Márcio. Tudo bem, Vanessa? Muito obrigado. Olha, assim, primeiro, parabéns, né, por essa tua iniciativa. Como você bem disse, eu já estive dos dois lados da mesa, né? Hoje, atuando plenamente na área da arquitetura, mas talvez se quando eu era, né, empreendedor como sócio de restaurante, se eu tivesse acesso a um podcast como esse, né, a esse conteúdo que você está trazendo, com certeza teria sido mais fácil. E assim, muito bom, né, de estar aqui com você e a gente poder levar conhecimento, experiência e auxiliar, né, quem está aí nessa vida de bar e restaurante, de food service, que é extremamente prazerosa, né, assim, as conquistas, mas que é um desafio a cada dia, né? Tá, vamos às perguntas que não cala, Márcio. Maravilha. Quando você foi sócio durante lá os seus 6 anos no restaurante, qual foi assim a virada para você entender o quanto era importante um bom projeto para a gente do nosso ramo? Olha, Vanessa, assim, falando rapidamente do meu background, né? Como é que eu cheguei a ser sócio de restaurante? Durante a maior parte da minha vida, eu sempre trabalhei muito ligado à parte industrial, né? Eu era diretor, enfim, gerente operacional de uma empresa. E nessa empresa a gente trabalhava com produção de mobiliário, enfim, material de merchandising. E quando o meu sócio, né, que na época que ele propôs de entrar nesse negócio, né, fomos assim, tanto ele quanto eu, completamente sem conhecimento nenhum da área, né? O que já é o que já é um primeiro ponto assim que a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu não diria que só pode empreender nessa área quem tem um histórico familiar, nada disso. Mas se você não tem um conhecimento prévio, pelo menos procura, sei lá, faz um curso, vai, sei lá, conversa muito sobre o assunto, vai viver dentro de um restaurante com alguém que você conheça, né? E aí foi quando, na cabeça dele, né, nós entramos numa franquia, né? Nós adquirimos a licença para entrar numa franquia e, assim, infelizmente, na cabeça do empreendedor brasileiro, ainda se vê franquia como investimento, né? Um fundo de investimento que você vai botar negócio, você vai botar dinheiro e daqui a alguns meses esse dinheiro vai voltar. E, na verdade, uma franquia é como qualquer restaurante que você venha abrir. Se você não tiver de frente no negócio, né, não vai para frente, não vai dar certo, enfim. E aí, por conta disso, por conta de todo esse desconhecimento do negócio em si, né, de achar que somente pensando que vai montar um salão bacana, ter os melhores equipamentos na cozinha, que tudo vai funcionar sozinho, né? Então, assim, acharmos que um projeto para um restaurante, né, que era o nosso caso, se assemelha a outros projetos que a gente tenha feito na vida, e é outra história, né? Completamente diferente. Mas eu quis falar antes sobre essa questão de ter sido um industrial, porque numa indústria você tem uma certa previsibilidade financeira, você trabalha em cima de pedidos, você tem uma margem de lucro, de certa forma, mais
mais confortável, e quando a gente, depois de alguns meses que a gente já estava nesse processo num restaurante, que a gente foi ver que se a gente não contasse cada item do estoque, né, que só depois também, tardiamente, a gente foi entender o quanto o controle de estoque é fundamental, né? Então, assim, foi uma sucessão de erros, mas o maior erro foi entrar nesse negócio com a ignorância do assunto, né? E o que você acha assim que um projeto bem feito agrega ali na operação? Quando você viu ali a operação funcionando, quais foram as dificuldades que você percebeu que fez com que você olhasse assim, pô, um projeto faz a diferença na hora de pensar na operação? São tantas camadas uma operação, por menor que ela seja, né? Um simples café, né? Ele tem uma complexidade, e tendo vivido tantos anos nessa área industrial, quando eu me vi dentro de uma operação de um restaurante, eu fui entender que é uma das mais complexas que existem, né? Tudo bem que eu não conheço todas as operações, né, de área de saúde, seja o que for, mas assim, você equilibrar alimento, finanças e gestão de pessoas dentro de um ambiente onde você tem que fazer certo todo dia, o tempo todo, que tem que estar tudo perfeito, né? Porque um pequeno deslize pode comprometer completamente o teu negócio, né? Então, assim, quando eu passei a entender que a operação do restaurante, ela se assemelhava até, de certa forma, à indústria, porque se a gente não olha para um restaurante como uma fábrica, né, onde entra insumo de um lado, na outra ponta vai sair o alimento processado, né? Mas no meio desse processo, né, você ter que lidar com uma mão de obra, né, que aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente passa assim por uma falta de preparo, né, de capacitação profissional. Eu diria que no Brasil como um todo, né, mas aqui no Rio também, por mais que seja uma grande metrópole, uma grande capital, mas a gente encontra uma dificuldade muito grande, né, de encontrar, de achar, né, mão de obra capacitada. Mas eu acho que o principal foi perceber que a cozinha, né, é o núcleo do restaurante, né? Foi, depois de muito tempo, entender que o dinheiro do negócio está na cozinha, está no estoque, está na cozinha, é ali, né? E você, como empreendedora já há muito tempo nesse processo, né? E assim, é bacana que eu lembro que quando eu te conheci, depois que eu já tinha essa visão, né, eu ainda era sócio quando a gente se conheceu, quando eu ainda era sócio de restaurante, mas já tinha uma visão muito mais apurada, né? Eu lembro que o que me chamou mais atenção quando eu pisei no Mestre Kami foi ver a tua cozinha super organizada, né? O teu estoque super organizado, você sabendo onde estava o que, né? Sabendo o controle do teu CMV. Então, assim, a visão que você tem como gestora do teu negócio é o mais importante, né? Agora, o que entra o trabalho do arquiteto nesse processo lógico, é importante a gente entender que o arquiteto, ele quando se forma, né, na faculdade, ele sai como meio que um clínico geral, né? Ele não tem uma especialização. Depois de algum tempo, ele vai se especializar em obras civis, ele vai se especializar em obras na área de saúde, na área de hotelaria, seja o que for, né? Ou mesmo para essa área comercial, especificamente bares e restaurantes, né? E se esse arquiteto, esse profissional, ele não tem um conhecimento do processo, do negócio, fica mais difícil, né? Porque a atuação desse profissional, ela vai ficar limitada ao estético, ao espacial, de certa forma, né? E uma das coisas mais importantes num projeto de restaurante é entender, é poder equilibrar três variáveis, né, que são as mais importantes em qualquer projeto arquitetônico, mas em bar e restaurante isso é mais essencial, vamos chamar assim ainda, né, que é layout, fluxo e setorização,
né? Então, assim, se o layout da cozinha, o layout do salão, né? O fluxo por onde as pessoas vão transitar, né? Ou seja, ter os destinamentos corretos, né, de cada fluxo, o fluxo de pessoas, fluxo de alimentos, fluxo de utensílios. No começo do Mestre Kami, como eu não tive o Márcio Lima, foi construído ali, né? Era tudo muito pequeno. E faz total diferença esse olhar do fluxo de operação, de recebimento, onde tem as pessoas passando, onde o cliente fica. Então, isso faz com que a gente, pensando nesse conjunto, a gente tenha mais eficiência no serviço. Porque a cozinha projetada bem, o restaurante projetado bem, a eficiência acontece com mais fluidez. E aí é onde o dinheiro vai ficar. E tem também um certo engano, às vezes, né, de achar que uma cozinha eficiente é uma cozinha grande. Às vezes você vai ter, eu já vi inúmeros exemplos de clientes ou projetos que eu tenha feito com cozinhas mínimas, mas com um fluxo perfeito, sabe? E assim, nesse processo, enquanto sócio de restaurante, que na verdade foi a minha pós-graduação, o meu mestrado, o meu doutorado nessa área, né, estando dentro da operação, eu conheci muita gente, muitos bons profissionais também, né? Teve um cara que marcou muito a minha vida, com um grande parceiro que se chama Jean Richon, né? O Jean, hoje, ele é um grande consultor na área de delivery, né, e tudo mais. E ele falava, e ele ele foi um grande gerente no Outback, e ele falava muito sobre tempos e movimentos, né? Então, quando a gente olha para uma cozinha profissional, né, e entende, assim como numa linha de produção, que o menor deslocamento que um profissional vai ter, né, se ele dá um passo, se ele vai dar um passo a mais para se deslocar para pegar uma proteína, para levar para a chapa, vai fazer diferença no final do dia, né? A arquitetura hoje, para mim, é investimento, não é perda de dinheiro. Que bom que você tem essa visão. Quem dera que todo cliente tivesse essa visão. Como eu passei por todos esses processos, gente, 17 anos de Mestre Kami, e o começo, para quem não conhece, tem que conhecer. Acessa lá o nosso documentário e as nossas redes sociais, Mestre Kami Rico, vocês vão conhecer um pouquinho. Quando você tem um projeto em si, que você consegue medir ali todo esse desenvolvimento, você percebe o quanto é investimento e lucrativo você ter um bom projeto. Sim. Que seja funcional para a tua operação. Sim. Do que simplesmente você pegar qualquer arquiteto que não é especialista na área para desenvolver ali um projeto, porque o cara tem nome, mas o cara é especialista em casas. Mas esse profissional, por exemplo, vai ter uma tendência a pegar uma cozinha, como eu falei. Então você pega recebimento, estoque, cozinha e expedição, né, ali a finalização dos pratos, e vai meio que, de repente, ele vai se preocupar muito com o salão, em fazer um salão lindo, com uma estética maravilhosa, com materiais caríssimos, e na hora de distribuir as áreas para cada espaço que esse restaurante vai ter, vai deixar a cozinha com o que sobra, que é o que normalmente acontece. É né? verdade. Encontrei um ponto maravilhoso, com super fluxo de pessoas maravilhoso, vai lá, se preocupa com entupir o espaço com mesas. E não dá conta. E não dá conta. E aí, quando abre a casa, mas a gente não está conseguindo e está demorando demais, mas porque começou lá atrás na determinação das áreas para cada espaço, né? Então, assim, uma coisa muito que eu sempre procuro sempre pedir, né, aos futuros empreendedores é o seguinte: se você, ou mesmo os que já são, né, porque sempre há tempo de fazer isso. Se você não tem, busca um profissional ou tenta buscar alguém que vai te auxiliar a montar um plano de negócios mínimo que ele seja, sabe? Porque uma outra coisa que eu aprendi muito nessa área é que, assim, eu diria que mais de 90% das pessoas que entram nessa área, elas entram de forma, assim, muito amadora, sabe? A gente entrou de forma muito amadora nisso, né? Diferente de você que já tinha sido gerente de casas, né? Lógico que tem um espaço grande entre ser gerente de uma casa e ser dona de uma casa. Não, na verdade eu não fui gerente, fui garçonete.
Nem gerente você chegou Nem a gerente ser. eu fui. Eu era garçonete. Na verdade, quando comecei a sonhar, foi quando, de fato, isso que você falou é uma realidade. 90% dos empreendedores que querem abrir o seu negócio não tem noção do tamanho que é a dimensão e o que você tem que trabalhar. Então, a falta de informação, ou às vezes a ignorância de não querer ouvir quem já está no ramo há muito tempo, para poder você pegar e pular processos. Porque o que eu quero fazer aqui no nosso podcast? É fazer com que o empreendedor pule processos e erre menos, para que não tenha o seu negócio ali daqui 1 ano, 2 anos sendo afundado. Sim. Então, se você estrutura bem a sua ideia, se você investe bem a sua ideia com os profissionais certos, você não vai quebrar. Ele se agarra tanto naquele sonho, né? E uma coisa super importante, né, Vanessa? Quando a gente se agarra muito naquele sonho, a gente não quer dar ouvido para os outros, né? A gente tem certeza que a gente sabe o que está fazendo, que ninguém precisa de ninguém, e a gente meio que romantiza isso, né? Porque a gente às vezes pode olhar pra Vanessa. Não, a Vanessa, de frente mestre câmera, deve estar saindo dinheiro, né? Por tudo que é lado, mas não sabe os bastidores dessa empreendedora, né? Como é que estão as contas, se estão equilibradas, o que ela está fazendo para que isso aconteça, né? Então a gente romantiza muito quando a gente olha de fora e fica no nível do achismo, né? Sim. O achismo é o grande inimigo dessa área. Administrar com dinheiro é muito fácil. Eu já peguei as duas fases, né? Muito fácil você ter dinheiro e administrar com dinheiro. Agora, onde você mostra o seu talento é administrar sem dinheiro. No vermelho. Sim. Passando pelas dificuldades. E ali onde você tem que provar que sabe do seu CMV, que tem que controlar o teu estoque, que tem que trazer o resultado para que a conta, pelo menos, feche ali, você consiga pagar o básico, tendo um ponto de equilíbrio. Então, às vezes o erro não está no teu movimento, está no teu ponto. Às vezes você tem a venda, mas mesmo com venda não consegue casar. Você tem um CMV perfeito, tem a venda, mas não está no ponto certo, porque você tem uma folha maior. E são vários pontos. Porque assim, quando você fala de gestão para mim, são 3 pilares super importantes. É a cozinha, a parte produtiva, né, que você tem que estar ali acompanhando, tendo ficha técnica, tendo ali as suas receitas para poder você padronizar. Porque, assim, se você tem uma rotina, você gera um padrão. Sem rotina, você não tem padrão. Então, tudo sai ali da sua cozinha, né? A tua operação, ela gira em torno praticamente ali da tua cozinha. Cozinha, sushi bar, atendimento, parte financeira. Sim. E assim, então, tudo tem que se complementar. Tudo tem que se complementar. Sim. Então, você ter bons profissionais... É um organismo só, né? Você tem que ter os profissionais ali certo para poder estar operando cada área. E o gestor, ele tem um olhar mais amplo de todo o negócio. Um bom gestor, ele tem um pensamento ali para tudo, porque até uma simples escala, que não é simples fazer escala, a escala ela tem que ser bem feita para gerar economia para o teu restaurante, Sim. Ela tem que saber fazer, você tem que pensar como dono. Sim. Eu não posso gerar despesa, eu tenho que gerar receita. Sim. Então, como é que minha escala vai ser funcional? Sim. Então, eu vejo um projeto de arquitetura, eu penso hoje em dia dessa forma. O projeto, ele é um investimento que ele tem que me trazer o resultado na minha operação. Sim. Sim. Otimizar tempo e espaço para que eu consiga dar excelência no meu serviço. Sim. Então, o projeto ele é para fazer você economizar futuramente. É isso. É isso. E assim, não só nessa área comercial, bares e restaurantes, mesmo um projeto residencial, né? Infelizmente, a gente tem uma cultura de que a arquitetura é para rico, né? Eu digo isso na área residencial, né? A arquiteto é para rico. Quando, na verdade, o arquiteto ele vai gerar um projeto que vai te dar poder de controlar o que você vai investir naquela obra, naquele negócio, naquele espaço. Né? Verdade. Então, quando você entra, você tem uma ideia, você tem uma noção do que você quer fazer e já contrata um empreiteiro direto, sem passar pelo projeto,
a tendência de você ter despesas e desperdícios ou ter que refazer depois de aberto, que é pior ainda, né? Então imagina na parte crítica de um restaurante, que são as instalações especiais, né? Exaustão, climatização, gás, né? Quadro elétrico, dimensionamento de quadro elétrico. Hidráulica. Passo problema com a minha hidráulica, porque quando a gente assumiu a loja já estava pronta. E o cano é aquele cano que entope a cozinha toda hora. Ai. É um caos. Imagina, se o cara fosse especialista... o arquiteto estivesse lá. Se o cara fosse especialista na área, a gente não ia estar passando por isso, né, Márcio? Sim, não sim. E você, por exemplo, montar um quadro elétrico que não foi dimensionado para a quantidade de equipamentos que você precisa, e toda hora desarma, isso. Né? Enfim, olha o impacto disso no teu dia a dia. Não, e na economia, porque se você faz um cálculo correto, se você tem um equipamento que é eficiente, ele vai te gerar economia na sua conta de luz. Total. Porque se você está lá com um quadro a mais e você tem a menos, aquilo ali vai gerar desperdício, vai ter fuga de energia. Então, a complexidade que eu vejo hoje em dia, que eu falo que assim, eu gosto de todas as áreas, porque eu gosto de entender sobre cada passo do meu negócio. Bacana. Então, assim, eu não sou arquiteta, mas hoje em dia, amigo, eu entendo muito sobre arquitetura. O projeto, ele serve meio para você prototipar como o teu negócio vai funcionar no futuro. Você prevê muitos possíveis problemas de gargalos numa cozinha, né? Você prevê possíveis problemas de fluxo no salão, né? Você, hoje, por exemplo, é uma realidade, todo e qualquer negócio na área de alimentação, você já prevê o delivery, né? E como vai ser o trânsito dos entregadores dentro do teu salão? Eles vão ter que passar pelo meio do salão, você vai fazer uma área de fluxo específica para isso. Sim, porque são duas operações diferentes, né? O atendimento do salão e a parte do delivery. Sim. Então, muitas vezes a galera coloca, hoje, também tá tudo muito pequeno, dependendo do restaurante, né? Coloca ali o delivery, tem a operação de atendimento de mesa, aí entra com o delivery, aí já não tem estrutura para dar conta daquilo ali. E aí no projeto, Vanessa, que você consegue prototipar tudo isso. Sim. Você, quando olha para uma planta, quando você olha para um 3D, quando você senta com os profissionais... E assim, como você já falou aqui, né? Eu sou professor também, universitário, e uma coisa que eu falo muito, muito para os meus alunos, né? A vaidade é uma coisa que... a gente sabe que está muito presente, né? E assim, vocês têm que saber ouvir os profissionais dentro daquela operação. Quando vocês vão sentar para fazer um projeto de um bar, de um restaurante, vocês têm que chamar o chefe de cozinha para conversar, pedir, né? Pedir para que ele valide o projeto que está sendo feito junto com você, né? Quando você está com o cliente, você orienta o cliente sobre essa questão da cozinha, Márcio? Olha só, a operação, o fluxo, você consegue botar na cabeça do cliente? Não é fácil, né, Vanessa? Não é fácil, assim, eu não vou dizer que todos os projetos que eu fiz eu consegui isso, né? Porque no final das contas tem a vontade, quem decide, a palavra final é do cliente. Eu sou um consultor, né? E é o que você falou. Você está investindo para ouvir de um profissional aquilo que você precisa fazer para o sucesso do teu negócio. É para isso que eu estou ali, né? Então, assim, mas uma das primeiras coisas que eu procuro abordar nas primeiras reuniões de briefing, na hora que a gente vai começar a sentar para planejar, até antes do meu cliente começar, não, mas e aí, vamos olhar o espaço aqui? Eu falei, não, primeiro de tudo, deixa eu ver teu cardápio. Já tem cardápio? Ah, não, cardápio, daqui a pouco a gente vai fazer... Peraí, como é que você pensa em abrir um restaurante se você não tem nem noção do teu cardápio, do que você vai vender? O que a tua cozinha vai fabricar? Né? Então, assim, antes de qualquer coisa, como vai ser a produção disso? Aí compra lá né? Todo mundo agora tem aquela vaidade de ter um forno combinado, aí aquele rational maravilhoso, que pensa que ele trabalha sozinho, né? Que o rational trabalha sozinho. Realmente é uma ferramenta espetacular, né? Maravilhosa, revolucionária. Mas será que ele é necessário para a tua operação, para o tamanho da tua operação? Né? Será que esses 40, 50 mil que você vai investir em um equipamento vai se pagar
no prazo que você pretende que ele se pague, né? Então, assim, e tudo começa onde? No cardápio, né? Verdade, no cardápio. Não é no cardápio? No cardápio você consegue organizar e saber o tamanho da operação, o que você vai precisar ali de mise en place, porque verdade. Isso aí Então, assim, o que eu vejo de gente, né, que só vai pensar no cardápio depois que o restaurante está quase abrindo. Olha que loucura. Tem uma noção do que vai fazer. Não, aqui eu vou ter pratos de cozinha culinária brasileira, ou então vai ser culinária mediterrânea, ou então vai ser, mesmo que seja japonesa, né, como o teu caso, mas mesmo a japonesa tem uma complexidade muito grande. Né? Você pode trabalhar dentro de um nicho, você pode ter um leque maior, como o teu caso, né, que abraça todas as áreas praticamente da cozinha japonesa. E como a tua cozinha, o teu sushi bar, como ele vai estar estruturado para isso, né? E tem também a parte da preparação, né? Porque falando de japonês, é uma parte muito minuciosa, porque você tem o peixe que ele tem que ser totalmente separado, a bancada separada, a higienização, tem que ter maior cuidado. Tem a parte da produção, da parte da cozinha, que é onde você mexe com a parte da proteína de carnes e aves, que não pode ser misturada com peixe. Aí tem os vegetais. Então, assim, são vários detalhezinhos que tem que estar ali sendo pensado para que funcione de uma forma eficiente e que a gente evite contaminação cruzada, porque ainda tem também a questão da legislação, nem se fala, né, da vigilância sanitária, que nem isso você como profissional tem que fazer ali de acordo, bonitinho, para que a gente não tenha dor de cabeça. E Vanessa, nós, no restaurante, quando a gente ainda estava em Vila Isabel, ficamos uma semana fechados. E eles vêm de forma implacável mesmo, né? Aqui no Rio de Janeiro, felizmente, que eu acho que está certo, né? Não estou aqui demonizando a vigilância sanitária de jeito nenhum, ela tem que existir para que o padrão de qualidade realmente aconteça, os protocolos aconteçam. Hoje a gente vive uma outra realidade quando a gente fala de alimentação, né, de segurança nas cozinhas, né, que há, 15 anos atrás, né, toda hora estava pipocando uma cozinha pegando fogo no centro da cidade, né, um botijão de gás que estava mal instalado que explodia, né, e, assim, infelizmente tiveram que acontecer algumas fatalidades para que os órgãos pudessem ser mais rígidos com isso. E por conta disso, aí mais ainda que o projeto de arquitetura precisa estar precisa ser considerado nisso tudo, né? Então, você falou de fluxo cruzado. Nossa, é um dos principais problemas, é o que mais acontece dentro de um restaurante, né? O sujo cruzando com o limpo, então um prato que está sendo servido está indo para um lado e no mesmo e ao encontro dele está vindo um profissional com um saco de lixo, né? Olha que absurdo, né? E a contaminação acontece mesmo, né? Não é algo invisível, conto da carochinha, não. Os nossos colegas empreendedores que estão aqui vendo a gente sabem, eu tenho certeza que cada um aqui passou por inúmeras dificuldades, né, nos seus negócios, e certamente a grande maioria porque não considerou esses assuntos, né, esses pontos na hora de abrir os seus negócios. Né? Sim. Então, gente, eu deixo a dica aí para vocês da importância de um bom projeto e com um profissional certo. Sim. Assim, então, me conta um pouquinho como é que é a sua percepção para montar um restaurante, dependendo do nicho, se é japonês, se é brasileiro, se é self-service. Como é que você assim, orienta os seus clientes na parte do aconchego? Então, Vanessa, como um arquiteto estratégico, né, nessa área, como um consultor, né, nessa área de food service, mais uma vez, né, eu toco nesse ponto que tudo começa com o propósito desse negócio, né? Como você falou lá no início, né, eu tenho ali o método Kitchen Pro, que é um curso voltado para arquitetos, profissionais que trabalham fazendo projeto de cozinha, e agora eu estou desenvolvendo um outro que é o método CORE, né? Que é core em inglês é núcleo, né? E o core são as iniciais de conceito, operação, resultado e experiência. Né? Então, é um curso voltado, ou seja, um treinamento voltado para esses 4 pilares. Né? Uhum. E aí,
com base nisso que você perguntou, né? Ou seja, como é essa questão do layout, do salão, da experiência do cliente, tudo começa lá no C do core, né? Que é o conceito. Né? Então, assim, todo o projeto que vai ser feito no salão, desde a entrada desse cliente, né? É importante que o empreendedor entenda e passe a pegar, a partir dessa nossa conversa, algumas expressões importantes. Uma delas é a jornada do cliente, né? Que a gente fala muito quando a gente vai falar de marketing, né? De funil, né? De funil de vendas e tudo mais. Mas essa jornada desse cliente, ela começa desde o momento que ele olha para a fachada do teu negócio, né? Do teu restaurante, a partir do momento que ele é abordado na entrada, da forma como ele, se tiver que esperar, onde ele vai esperar, né? Como ele é conduzido até a mesa. E assim, pode parecer que não, mas nessa jornada desse cliente, principalmente se for a primeira vez que ele está visitando o teu negócio, né? Ali, em frações de segundos, de forma inconsciente, lógico, né? Depois isso passa a ser mais consciente no momento que ele senta na mesa, ele está absorvendo a iluminação, as texturas que ele está observando, as cores, o cheiro, né? Então, assim, essa experiência multissensorial, né? Essa experiência que esse cliente vai ter nessa jornada no teu salão, ela tem que ser projetada, ela tem que ser planejada para da forma que você quer que ele se comporte dentro do teu restaurante. Então, por exemplo, se você monta um restaurante self-service, a tua ideia é que esse cliente permaneça sentado muito tempo ou que ele coma, levante e vá embora? Ele tem que comer, fica satisfeito com a boa comida, vambora que tem mais gente para entrar. Né? Então, você precisa de rotatividade. Diferente de um outro restaurante, de uma experiência, o caso do Mestre Kami, né? Carte, né? Que é uma experiência que ele vai estar ali degustando, né? Então, assim, você precisa que ele esteja ali tendo a melhor experiência possível, que ele permaneça naquele local, né? Por mais que aí você tenha o rodízio, né? E tudo mais que onde vai promover um giro. Então, tudo isso... por exemplo, se você vai montar um espaço de um salão onde esse cliente precisa ter uma atitude de sentar, comer e levantar, você não vai, por exemplo, colocar assentos tão confortáveis, você não vai botar uma poltrona para ele sentar, você vai botar um assento ali meio que... não que não seja confortável, né? Acho que as pessoas... Então, você falando isso aí eu já estou pensando já assim, meu Deus, de fato, olha a quantidade de informação que você passou. Olha muito complexo, né? Não que seja complexo, porque eu já começo a viajar, assim, de fato, como faz sentido. Se eu tô no à la carte, eu tenho que fazer o cliente gastar. Então, eu tenho que dar conforto para ele. Eu tenho que ter uma iluminação que avulse a degustação dele. Eu acho que tem essa questão também da iluminação que eu já pesquisei. Total. Eu estava dando uma lida que tem também, né? Essa questão da iluminação. Sim. Temperatura de cor da luz e uma série de coisas. Pois é. Então, isso aí eu já não entendo tanto. Agora, você falando... Tô aqui para te ajudar. Tá vendo quanto Gente, olha o quanto é importante. Você imagina... Você querer dar experiência pro cliente, tu tá lá com um clarão no meio de uma mesa. Aquela luz azul, branca, né? Aquela luz fluorescente. Nossa. Não dá. Então, assim, pro cliente gastar, tem que ter um tipo de iluminação. Um tipo de poltrona, para trazer mais conforto, para fazer o cara gastar mais. Sim. De fato, é muito legal. E assim, Vanessa, a gente precisa entender, dentro das circunstâncias, né, que a gente hoje vive, que o delivery é uma concorrência muito forte. Hoje, para alguém decidir sair de casa para comer, ele tem que estar muito motivado para isso. Sim. E a chave para isso é experiência. Né? É ele saber que ele vai sair de casa, vai se arrumar, vai pegar seu carro ou mesmo um transporte, um Uber, um transporte público, seja o que for, né? Vai se deslocar para ir até aquele local. Ele tem que se sentir seguro de que aquela experiência vai ser prazerosa para ele. Né? Porque se for para ele pensar, pô, mas eu vou sair de casa, cara, pede aí um delivery aí, um iFood, um 99, não seja o que for, né? E vamos ficar em casa mesmo aqui no nosso aconchego. Então, hoje, para você tirar esse
esse cliente de casa, o desafio é muito maior. Sim. É muito maior. E a chave para isso é experiência. Né? Verdade. Esse cliente ele precisa ter uma experiência que favoreça a ele ser movimentado aí até o teu estabelecimento. Verdade, concordo plenamente com você. E, de fato, o delivery está crescendo bastante, né? Sim. Ele representa, já representou 100% do meu faturamento na pandemia. E Olha. depois da pandemia, ele ficou entre 60%. Agora ele está em torno de 30% a 40% Sim. do meu faturamento é delivery. Sim. Então, também a experiência do delivery na vida das pessoas está aumentando bastante. Mas você faz o trabalho de casa direitinho, né? Quem vai no Mestre Kami Então. tem uma experiência, né? Tem lá o trabalho do chefe Sandrino, espetacular, né? Tem o teu atendimento, a simpatia da tua equipe. Então, esse conjunto, o espaço, logicamente, que é maravilhoso. Então, esse conjunto é o que vai promover a experiência. Lógico que não é só o projeto de arquitetura. Sim, né? todo o conjunto. Mas né? é um conjunto, são os profissionais, né? E logicamente, né, cara, que não dá para dizer que o produto não é importante, lógico que é, né? Mas quando você para pensar que você vai no local, o produto pode ser maravilhoso, mas não é confortável, não foi uma experiência favorável, as pessoas têm uma tendência a não voltar. Verdade. Márcio, estamos aqui já finalizando Que o nosso pena. podcast. É papo pra gente ficar aqui, Foi nossa, maravilhoso. horas e horas. Espero que pra mim também. vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado do que a gente falou aqui. Pode me chamar sempre. E que a gente consiga ter sanado aí, pelo menos, alguma necessidade sua que está querendo empreender, a quem está aí na jornada. Que a gente consiga ajudar esses empreendedores sonhadores, né? Sim. Porque somos sonhadores, Sim. né? Quem dera que a gente... Como eu falei, né? Quem dera que a gente, quando estava lá no nosso começo, que a gente tivesse essas orientações, né? Verdade. Para nos ajudar. Então, os bastidores do empreendedor de bares e restaurantes é para isso. É para trazer clareza, é para ajudar você que é empreendedor vir aqui, acompanhar a gente, seguir a nossa página, compartilhar para aquele amigo que está empreendendo, que está com alguma dificuldade. A gente aqui vai falar sobre diversos assuntos, gente. Não só arquitetura, como também serviço, sistema, Sensacional. produto, fornecedores. Então, assim, vai ter inúmeras pessoas para trazer aqui, para que a gente agregue, né, e aumente essa rede e faça de fato clarear a cabeça aí do empreendedor. Muito obrigada pela sua presença. Eu que te agradeço. Mais uma vez, parabéns pela tua iniciativa. É uma iniciativa que vai ter vida longa e conta comigo como parceiro nisso aí sempre. Obrigada. Com certeza você vai estar no meu portfólio. Olha, gente, estou criando um portfólio com fornecedores e com prestadores de serviço. É claro que o Márcio Lima vai estar, porque eu também já usei o serviço dele recentemente. Muito bom. Eu aprovei. Está aprovado e eu indico. Tá Obrigado. Bom? Obrigada, Márcio. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, Obrigado, gente. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.